Este que foi vivenciado enquanto ligação a dois, enquanto simbiose. Esse amor, portanto, tem um caráter bem regressivo, né? Ele tem características sempre extremamente infantis. Dentro desta visão também, o primeiro objeto do amor de todos nós é a nossa mãe, e os outros objetos adultos, entre aspas, substituem a figura da mãe, com as mesmas características, e às vezes até com o mesmo vocabulário. Bonzinho, fofinho, etc. Né? Então, enfim, todos esses ruídos infantis típicos dos discursos amorosos. E o próprio discurso amoroso não é diferente daquele que um bebezinho, se falaria para a mãe, né? Eu sem você morro, eu não existo sem você. Pura verdade para o bebezinho. Para os adultos não é bem assim, né? Mas para os bebezinhos é verdade. Amor é paz, é aconchego e depende de um objeto externo, portanto é interpessoal e é aquilo que se chama de prazer negativo. Prazer negativo, ou seja, é remédio para um desconforto. O indivíduo, quando está sozinho, assim como o bebezinho, sente uma sensação de desamparo, de vazio, que só se atenua na presença do amado. Então é remédio para o mal-estar do desamparo. O aconchego é remédio para o desamparo. Por isso, prazer negativo. Tira o indivíduo do buraco pro zero. Né? Não é prazer também, porque do buraco pro zero é mais ou menos como dar doença para a saúde. Né? A saúde é um prazer negativo. Ninguém acorda todo dia feliz, do tipo, oba, estou com saúde. Né? As pessoas esquecem que têm saúde, só lembram da saúde depois que ficam doentes. E aí sim, a saúde é um enorme prazer, porque é o fim da dor da doença. Então prazer negativo também. Assim é o amor. O sexo não tem nada a ver com isso. O sexo surge, e as primeiras manifestações, isso todo mundo está de acordo, inclusive os psicanalistas, que eles não acham nada disso do amor. Então isso aqui é tudo eu que acho. Eu posso estar errado, hein? Então, eu só acho que é uma boa ideia minha. Né? E faz 30 anos que eu tenho vendido esse peixe e ainda ninguém contestou assim radicalmente de dizer que eu estou louco. O sexo é completamente diferente. O sexo é uma experiência e uma descoberta individual, espontânea, do fim do primeiro ano de vida. A criança, ao se conhecer como indivíduo, ela quer dizer, quando se começa a se reconhecer como indivíduo independente da mãe, isso se chama nascimento psicológico, né? Ela começa a pesquisar o próprio corpo. É evidente que já depende da acumulação de alguma informação dentro do softwarezinho que está se formando ali. E nessa descoberta da sua identidade como um indivíduo separado da mãe, ela descobre que o toque de certas partes do corpo provoca uma sensação de excitação muito agradável. E essa sensação agradável de excitação, evidentemente, ela é produzida isoladamente, a criança tocando a si mesma, ou seja, como um fenômeno, essa excitação é a excitação sexual, né? É uma inquietação, é um desequilíbrio gostoso, mas é uma inquietação, ela é espontânea, quer dizer, ela surge do próprio corpo e sozinho, com a criança e ela mesma. Um fenômeno que se chama de autoerótico, por causa disso, porque é ela tocando a ela. E é uma sensação, portanto, pessoal, e não é paz, é excitação, é desequilíbrio, não é equilíbrio. Amor é paz e é interpessoal. E é prazer negativo, precisa de um desconforto antes. O sexo é excitação, é um fenômeno pessoal e não interpessoal. E é um prazer positivo, o que significa? Não depende da existência de um desconforto anterior.
né? Não depende da existência de um mal-estar anterior. A criança está muito bem no colo da mãe, aí, ou na cama, olhando brinquedinho qualquer, ela começa a se tocar, botar tudo na boca, mexer com as mãos em tudo, e nela mesma descobre as zonas erógenas, se toca ali, gosta, fica repetindo esse tipo de procedimento. Repetição essa que, diga-se de passagem, os humanos fazem também ao longo de toda a vida, né? Esse fenômeno de tocar em si mesmo e isto provocar a sensação de excitação corresponde à masturbação, fenômeno pessoal ao longo de toda a vida. Aliás, aí entra a visão mais ou menos radical que eu tenho. Eu acho que ao longo de toda a vida o sexo é sempre um fenômeno pessoal. Vamos ver se eu consigo transmitir isso para vocês. Esse é o segundo ensaio do livro, e, na minha opinião, um dos mais relevantes, porque ele quebra totalmente a crença, né? A crença é que existe relação sexual. Eu estou falando que não existe relação sexual, né? Essa expressão, não existe relação sexual, já foi usada por um outro psicanalista, o Lacan, mas num contexto que não é exatamente esse. De todo modo, a ideia é de que o fenômeno é absolutamente individual, mesmo quando na vida adulta existe o desejo visual, por exemplo, masculino. Quer dizer, um homem olha um corpo feminino e fica com desejo. Mas não é que tem desejo por aquela mulher. Parece que aquela pessoa, ou aquele corpo, aquela imagem, desencadeia um processo de excitação dentro da própria pessoa, né? E que até certo ponto é independente daquela criatura, não daquela imagem, mas daquela criatura tanto que, principalmente na puberdade e adolescência, e todos os homens sabem disso também, esta outra pessoa que provoca a excitação pode ser uma fotografia. E é difícil imaginar que existe uma relação interpessoal entre o adolescente e a fotografia. E a fotografia, ou um filme pornográfico, etc., tudo isso provoca estímulos visuais que provocam a ereção e a excitação, e se o próprio adolescente ficar tocando em si mesmo por um tempo, ele ejacula, e mais, depois que ejacula, aqueles objetos todos se tornam desinteressantes. Aliás, o mundo virtual tem ajudado profundamente a gente a entender que esse fenômeno é essencialmente pessoal mesmo, porque isto cada vez mais se torna corriqueiro, costumeiro. Cada vez mais existem inúmeros personagens, inúmeras pessoas que escrevem, por exemplo, para e-mails para a CBN, dizendo que preferem a masturbação, não gostam mais de ter relação, acham a masturbação muito mais divertida, porque tudo acontece do jeito que eles sonham. Muita gente hoje acha muito mais graça no sexo virtual do que no sexo real. O sexo virtual e o sexo real são os dois virtuais, se pensarem direito do jeito que eu estou falando, porque o outro é sempre apenas alguém, no máximo, com o qual você está trocando carícias. Mas eu faço carícia no outro que faz carícia em mim. Mas, como eu também digo e já disse várias vezes, na hora mesmo do clímax, todo mundo fecha os olhos. Então, o outro evaporou. E depois da ejaculação, ou do orgasmo, né, o outro só é alguma coisa relevante se houver uma relação interpessoal efetiva. E de onde vem o caráter interpessoal das relações? Na minha opinião, de duas fontes. Ou do amor, que é um fenômeno interpessoal, e se o sexo estiver acoplado ao amor, ele ganha conotação interpessoal por causa do amor, não por causa do sexo. E qual é o outro fenômeno interpessoal muito forte, frequentíssimo e poderoso entre as pessoas? A raiva. Raiva. Assim, raiva eu tenho de alguém. Raiva é um fenômeno interpessoal, ou não é? Ninguém tem raiva generalizada, a não ser algumas pessoas muito, talvez, mas eu digo, normalmente a raiva tem objeto definido, então raiva tem objeto. A raiva também pode ser veículo transportador da sexualidade.
Infelizmente, na nossa cultura, a raiva costuma transportar a sexualidade com muito mais frequência do que o amor. As alianças entre o sexo e a agressividade são muito mais frequentes e intensas do que com o amor. Aliás, o sexo com o amor, para falar a verdade, junta mal até. É um problema para agregar.